Olá a todos. Hoje daremos início à nossa aula número 5 do curso de Capacitação em Informática Básica. Na aula de hoje falaremos sobre os navegadores de internet, em específico o Google Chrome. Alguns avisos antes de iniciarmos o conteúdo da nossa aula de hoje. A aula sobre navegadores de internet foi dividida em duas partes. Na aula de hoje falaremos em específico sobre o navegador Google Chrome, e na aula da semana seguinte sobre o navegador Mozilla Firefox. Tanto na aula de hoje quanto nas nossas próximas aulas poderão ser utilizados alguns termos técnicos ou termos em inglês que já apresentamos anteriormente, como por exemplo o conceito de software. Caso você possua alguma dúvida sobre algum termo da aula de hoje, você pode retornar à nossa aula número 2, Introdução ao Computador, ou ainda nos enviar uma mensagem no WhatsApp. Lembro a todos que após assistir à aula, vocês devem responder o questionário e o link para o questionário encontra-se no grupo de WhatsApp e na descrição do vídeo. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje ou sobre o funcionamento do curso podem ser enviadas nos nossos contatos oficiais, sendo eles o grupo de WhatsApp e o e-mail oficial do curso. Assim, daremos início ao conteúdo da aula de hoje. O objetivo dessa aula é introduzir aos participantes o conceito de navegadores de internet, abordando a sua evolução ao longo do tempo e demonstrando como utilizar seus principais recursos e funcionalidades. Nesta aula, daremos foco no navegador de internet Google Chrome. Vamos ver as suas principais funcionalidades e seus principais atalhos. A aula de hoje será dividida em 3 tópicos principais. No primeiro momento, iremos abordar o que é um navegador de internet. Depois, veremos a origem dos navegadores de internet e a sua evolução. E por fim, vamos nos aprofundar no navegador Google Chrome. Veremos as principais funcionalidades e atalhos deste, que é o navegador de internet mais utilizado do mundo. Mas o que é um navegador de internet? O navegador de internet é o software que permite acessar a web, interpretar as páginas e exibir seus conteúdos. O navegador faz a ponte entre o usuário e as informações disponíveis na internet. O primeiro navegador de internet foi desenvolvido em 1990 pelo cientista britânico Tim Berners-Lee. O software foi desenvolvido para o computador NeXT e foi nomeado World Wide Web. Este navegador foi extremamente importante, pois facilitou o acesso à internet e possibilitou o acesso a documentos de textos numa rede pública de computadores. Foi este o início da internet como nós conhecemos hoje. Neste slide, vemos algumas curiosidades sobre o navegador World Wide Web. Podemos ver o seu logo original, desenvolvido na época, e também a informação de que o nome desse navegador deu origem ao www, que utilizamos até os dias atuais quando acessamos a maioria das páginas na internet. Como vimos, o World Wide Web foi desenvolvido em 1990 e, alguns anos depois, em 1993, a internet explodiu, se tornando extremamente popular. Com isso, várias empresas, universidades e até mesmo governos viram a internet como local de muitas oportunidades. Porém, para acessar essas oportunidades e os seus conteúdos, era necessário o desenvolvimento de programas que permitissem o acesso a essas informações. Ainda em 1993, o ano de explosão da internet, foi desenvolvido o Mosaic. Em 1994, o navegador Netscape. Em 1995, o Internet Explorer foi lançado pela Microsoft, a gigante empresa de tecnologia detentora do Windows. Muitos desses navegadores não são tão utilizados nos dias atuais, mas foram extremamente importantes em sua época, principalmente para as empresas e organizações que os desenvolveram. Vamos agora falar sobre o Google Chrome. No dia 2 de setembro de 2008, a Google desenvolveu seu próprio navegador de internet, o Google Chrome. No início, o Chrome foi disponibilizado apenas para ser utilizado no Windows,
mas logo estava disponível para uso em outros sistemas operacionais, como Linux. Logo de início, o Google Chrome se destacou por sua rapidez e pela sua interface, que era simples, objetiva e muito funcional. Atualmente, o Chrome está disponível em mais de 51 idiomas e para diversas plataformas, sendo o navegador de internet mais utilizado no mundo pelos usuários de computador. Mas se existem tantos navegadores de internet, por que o Google Chrome se destacou e se tornou tão popular? O que fez esse navegador ser tão utilizado? A resposta é simples. O Google Chrome inovou e trouxe uma série de funcionalidades que não se via nos outros navegadores. Essas funcionalidades tornavam a experiência de navegar na internet muito mais agradáveis para os seus usuários. A seguir, vamos explorar cada uma das principais funcionalidades do Google Chrome, entre elas a navegação por guias, sincronização com a conta Google, as extensões da Chrome Web Store, o modo de navegação anônimo, desempenho e velocidade e a segurança. A primeira funcionalidade que vamos abordar é a navegação por guias ou por abas. Em uma mesma janela, o Google permite que os usuários abram diversas abas, o que agiliza muito a navegação e permite que o usuário realize diversas tarefas ao mesmo tempo, como, por exemplo, ouvir música em uma aba enquanto navega por um site na outra. Um fator muito importante desta funcionalidade é que as abas funcionam de forma independentes uma das outras. Se uma aba trava ou apresenta lentidão, isto não afeta as outras. E quando uma aba trava, você não precisa fechar todo o navegador ou abrir uma nova janela. Basta fechar aquela aba em específico. O Google Chrome também permite o gerenciamento das abas. É possível criar um grupo de abas, renomeá-los, silenciar o áudio de uma aba em específico, enquanto permite o de outras. A segunda funcionalidade que vamos abordar é a sincronização com a conta Google. O Chrome permite que o usuário faça login com a sua conta do Google e, dessa forma, sincronize os seus dados de favoritos, históricos e senhas com outros dispositivos. Com a conta sincronizada, quando uma alteração é feita no navegador do computador, esta alteração também acontece no navegador do seu smartphone. Neste slide, vemos como é simples sincronizar o seu navegador com a sua conta Google. Com apenas 4 passos, é possível que o usuário tenha sua conta sincronizada. Caso você precise utilizar esta funcionalidade, você pode pausar o vídeo neste momento, seguir os passos indicados e assim ter a sua conta Chrome sincronizada com a conta Google. A terceira funcionalidade que abordaremos é uma das grandes inovações do Google Chrome. O Google Chrome permite a instalação e gerenciamento de extensões que aumentam as funções do navegador e tornam a experiência do usuário muito mais agradável. Existem extensões para bloquear anúncios, outras que permitem a tradução do conteúdo da página, extensões que permitem a edição de documentos diretamente no navegador e muitas outras. Se você não utiliza nenhuma extensão no Google Chrome, vale a pena acessar a Web Store do Chrome e conhecer as extensões disponíveis. Elas podem te ajudar muito em suas tarefas diárias. Na imagem que vemos, está a forma de acesso à Web Store do Chrome. Basta que o usuário clique nos 3 pontos ou traços no canto direito superior do navegador e, em seguida, no menu que se abrirá, clicar em Extensões. Vale lembrar que o Google Chrome permite o total gerenciamento das extensões ao usuário. Por exemplo, caso você não goste de alguma extensão que instalou, você pode desinstalar e buscar por outra. Navegação anônima. Esta funcionalidade permite navegar na web sem que as informações da navegação fiquem registradas. É muito útil quando você utiliza um computador compartilhado, pois, quando você fechar o navegador, as informações que você digitou e as páginas acessadas não ficarão salvas no histórico da navegação. Para abrir uma janela em modo anônimo, basta clicar nos 3 pontinhos no canto superior direito e, em seguida, em abrir uma nova janela anônima, ou ainda utilizar o atalho Ctrl+Shift+N, como mostrado na imagem.
Outra característica ou funcionalidade que fez o Google Chrome se destacar dos seus concorrentes é o seu desempenho e a velocidade de navegação. Nesta aula, não vamos nos aprofundar na parte técnica, mas vale a menção de que o Google Chrome foi desenvolvido para otimizar o recurso de memória do navegador e melhorar o desempenho de páginas e aplicativos mais pesados. Por fim, outra funcionalidade que fez o Chrome se destacar foi a segurança. O Chrome possui atualizações automáticas que garantem que o navegador esteja sempre protegido contra as últimas ameaças online. Possui também a tecnologia de sandbox, que isola cada uma das abas abertas para prevenir ataques maliciosos. E lembrar que mesmo com a segurança para navegar na internet oferecida pelo Google Chrome, é extremamente indicado o uso de softwares de antivírus no seu computador. Além das 6 funcionalidades que vimos anteriormente, vamos falar também de uma outra função do Google Chrome que facilita e melhora muito a experiência do usuário ao navegar na internet. A função de que estamos falando são os atalhos disponíveis para utilização no Google Chrome. Além de suportar alguns atalhos já presentes em sistemas operacionais, como o Ctrl+C para copiar o conteúdo selecionado, o Ctrl+V para pular este conteúdo, ou ainda o Ctrl+P para imprimir a página ou texto selecionado, o Google Chrome possui uma série de atalhos próprios para facilitar a navegação na internet. Nós veremos os 10 principais atalhos disponíveis no Google Chrome. O primeiro destes atalhos é o Ctrl+T. Este atalho permite abrir uma nova aba, sem fechar a aba atual nem a janela que você está trabalhando. O segundo atalho que vamos ver é o Ctrl+N. Este atalho permite abrir não uma nova aba, mas sim uma nova janela, que irá abrir separado da janela atual. O terceiro atalho é o Ctrl+Shift+N, que abre uma nova janela, mas no modo anônimo. Caso você não lembre o que é o modo anônimo, você pode voltar no vídeo e reassistir o trecho em que abordamos esta funcionalidade. O quarto atalho, que é muito útil e muito utilizado, é o Ctrl+Shift+T. Este atalho reabre uma aba fechada anteriormente. Sabe quando você está trabalhando pela internet e fecha sem querer a aba que estava utilizando? O Ctrl+Shift+T reabre essa página e você pode utilizar esse atalho em sequência, caso você queira reabrir mais de uma aba que o fechou. O quinto atalho é o Ctrl+W ou Ctrl+F4, que fecha a aba atual. Caso você esteja com apenas uma aba aberta, ele irá fechar a janela. O sexto atalho é o Ctrl+Tab. Este atalho permite que você alterne entre as abas abertas, sem ter que utilizar o mouse para ir de uma aba para outra. O sétimo atalho que vamos falar é o Ctrl+H, que mostra o histórico completo dos sites que você visitou, permitindo que você navegue por período para encontrar aquele site que você acessou no dia anterior ou na semana passada. Vale lembrar que os acessos realizados no modo anônimo não ficam registrados no seu histórico. O oitavo atalho é o Ctrl+J, que abre o gerenciador dos downloads realizados. Sabe quando você faz um download pelo navegador, mas não sabe onde ele foi salvo, ou precisa cancelar um download que está em andamento? O Ctrl+J te leva para a página de gerenciamento de download, que permite realizar essas ações. O nono atalho de que vamos falar é o F5, ou Ctrl+R, que atualiza a página. É muito usado para acompanhar as informações numa página e verificar se elas foram atualizadas, ou ainda para recarregar uma página que não carregou por completo ou que está apresentando lentidão. Por fim, mas não menos importante, temos o atalho Ctrl+F, que abre um campo de busca para que você encontre as palavras ou frases dentro da página atual. Se você precisa encontrar uma palavra ou um nome ou uma frase em um site com muitas informações, utilize o atalho Ctrl+F, digite o termo que deseja encontrar e o Chrome fará a busca por você, retornando caso ele encontre o termo que você pesquisou. Estes foram os 10 atalhos mais utilizados no Google Chrome. Fica a sugestão para que você, após terminar a aula, abra o seu navegador Google Chrome e teste as funcionalidades e atalhos que foram apresentados. E assim, chegamos ao fim de mais uma de nossas aulas. Durante a aula de hoje, podemos ver que os navegadores são ferramentas essenciais no mundo digital. Sem os navegadores, nós não poderíamos acessar os sites
e encontrar a maioria das informações que estão disponíveis na internet. Vimos também que existem vários navegadores e que eles evoluíram bastante ao longo da história, trazendo melhor desempenho e novas funcionalidades para os seus usuários. A aula de hoje focou em conhecer e apresentar as funcionalidades do Google Chrome, o navegador de internet mais utilizado do mundo. Na semana que vem, falaremos e conheceremos melhor o navegador de internet Mozilla Firefox. E assim encerramos a nossa aula de hoje. Gostaria de lembrar a todos do preenchimento do questionário disponibilizado juntamente com a aula. Muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção e por assistir à aula até o final. Nos vemos na nossa próxima aula.